Existem momentos na vida em que tudo parece desabar. As portas se fecham, as oportunidades desaparecem e o que antes parecia certo se torna incerto. O mais difícil é quando, depois de tantas orações, a resposta não vem. Então, a dúvida começa a sussurrar na mente: será que Deus se esqueceu de mim? Será que isso é só comigo? E surge aquela pergunta inevitável: por que Deus permite que certas coisas nos sejam tiradas? Por que enfrentamos perdas, dores e momentos de escassez se Ele nos ama? Por que não nos protege de todo sofrimento? Mas e se eu te dissesse que aquilo que você perdeu não era o seu fim, mas um caminho para algo muito maior? E se Deus não estivesse apenas permitindo a perda, mas preparando a sua restituição? Não uma restituição qualquer, mas algo muito além do que você tinha antes. A Bíblia nos dá uma promessa poderosa. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis alegria eterna. Isaías 61, 7. Esse versículo não fala apenas sobre restauração, mas sobre restituição multiplicada. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele acrescenta mais, Ele transforma, Ele eleva. Essa promessa não foi feita apenas para o passado, mas continua viva para aqueles que confiam nele. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: eu já esperei tanto e até agora nada aconteceu. Pode ser que você esteja no meio da espera, onde as respostas parecem não vir e o silêncio de Deus se torna difícil de suportar. Quando o tempo passa sem mudanças, a tendência humana é duvidar. A mente insiste em lembrar das perdas, do que foi tirado, das feridas que ainda não foram curadas. Mas Deus nunca trabalha na lógica humana. O que parece perda pode ser, na verdade, um desvio para livrar você de algo pior. O que parece atraso pode ser uma preparação para algo maior. Você pode olhar e ver escassez, mas Deus vê um cenário perfeito para manifestar a glória dele na sua vida. Essa não é apenas uma teoria bonita para consolar corações aflitos. Isso é um princípio espiritual. Se você olhar para a palavra de Deus, verá que sempre que alguém enfrentou perdas por permanecer fiel, Deus restituiu em porção dobrada. Isso significa que o seu sofrimento não é o capítulo final da sua vida. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo sua história. Ele não é um Deus de finais tristes. O que foi tirado, Ele pode devolver multiplicado. O que foi quebrado, Ele pode restaurar com ainda mais beleza. A única coisa que Ele pede é que você confie, mesmo sem entender. Será que você consegue crer que Deus já está preparando um futuro muito melhor do que aquilo que ficou para trás? Se essa palavra encontrou você, não ignore. Talvez essa seja a resposta que você esperava. Existem momentos em que a vida nos coloca diante de perdas que parecem irreversíveis. O que antes trazia segurança desaparece, e o coração se pergunta se algum dia as coisas voltarão a ser como eram. Mas Deus não trabalha apenas devolvendo o que foi tirado, Ele sempre faz algo maior. Muitas vezes, olhamos para a vida com um senso de justiça limitado. Se algo é perdido, a lógica humana espera que seja reposto na mesma medida. Mas Deus não se limita a uma troca justa. Ele é um Deus que transforma perdas em multiplicação. Ele não apenas repara, Ele expande. O problema é que, quando a perda acontece,
É difícil enxergar isso. O coração se apega ao que se foi e, muitas vezes, não percebe que Deus já está trabalhando em algo maior. O que parece um fim pode ser o começo de uma história muito mais grandiosa. A palavra de Deus nos ensina que Ele não apenas restaura, mas faz isso de forma abundante. Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2,25. Essa promessa fala sobre tempo, sobre aquilo que parecia irrecuperável. O tempo perdido, as oportunidades que se esvaíram, as portas que se fecharam. Deus diz: eu posso devolver. Mas Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele restitui os anos. Isso significa que aquilo que demoraria uma vida inteira para ser reconstruído, Deus pode acelerar em um instante. Há situações que você pode olhar e pensar: isso nunca mais vai voltar a ser como antes. Mas Deus não quer que seja como antes. Ele quer que seja maior, mais forte, mais abençoado. Pessoas que enfrentam perdas costumam achar que o melhor que pode acontecer é recuperar o que se foi. Mas a lógica de Deus não é restaurar apenas para trazer de volta ao ponto inicial. Ele sempre adiciona algo a mais. Se você perdeu um emprego, Ele não quer apenas dar outro, mas um que te leve além do que você imaginava. Se um relacionamento se desfez, Ele não quer apenas consertar, mas curar de uma forma que seu coração jamais experimentou antes. A ansiedade humana quer respostas imediatas, mas Deus não age pela pressa. Ele age pela perfeição. O tempo da espera é o tempo em que Ele trabalha no invisível, preparando um desfecho que seja digno da grandeza dele. Então, em vez de olhar para o que foi embora e se questionar se Deus irá devolver, comece a olhar para frente e se perguntar: o que Ele está preparando que será ainda maior do que tudo que já vivi? Essa é a confiança que precisa encher o seu coração. O que foi tirado não foi o seu fim. Foi só a abertura para algo que Deus já está trazendo de volta, muito maior do que antes. Esperar nunca é fácil. Há momentos em que tudo o que queremos é uma resposta rápida, uma solução imediata. Mas Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele age no tempo certo. E muitas vezes esse tempo envolve espera. O grande desafio da fé não está apenas em acreditar que Deus pode fazer, mas em continuar acreditando quando nada acontece. Quando os dias passam, as portas continuam fechadas e a resposta parece cada vez mais distante. O silêncio de Deus pode ser angustiante, mas não significa ausência. Significa preparação. Muitas promessas não se cumprem rapidamente porque Deus não é apenas um doador de bênçãos. Ele é um Pai que sabe o momento exato de entregar aquilo que foi prometido. Há coisas que você deseja agora, mas que, se chegassem antes da hora, poderiam se tornar um peso, não uma bênção. O processo de espera não é um castigo, mas um refinamento. A Bíblia nos encoraja a não desistir quando o tempo parece longo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6,9. Esse versículo carrega um princípio fundamental: há um tempo certo para colher. Se a semente foi plantada, se a oração foi feita, se o coração permanece firme em Deus, então a colheita virá. O que não pode acontecer é desistir antes do tempo.
Muitas pessoas desistem justamente quando a bênção está prestes a chegar. Perdem a fé porque olham ao redor e não enxergam sinais. Mas Deus não precisa de evidências visíveis para agir. O tempo de Deus não pode ser medido pelo relógio humano. O que parece demora pode ser a maneira dele de livrar você de uma decisão precipitada, de fortalecer sua fé ou até de preparar algo maior do que você pediu. Ele sempre enxerga além. Confie. Deus nunca se atrasa. E quando chegar a hora, nada poderá impedir aquilo que ele já determinou sobre a sua vida. Nos momentos de espera, o medo sugere que a promessa pode não se cumprir, e a dúvida sussurra para buscar outros caminhos. Mas a fé verdadeira persiste, mesmo quando nada muda. Se as respostas não vieram e o tempo parece um inimigo, lembre-se, Deus nunca se atrasa. Ele cumpre o que promete. Sua única responsabilidade é confiar, pois, no tempo certo, nada impedirá o que ele já determinou para sua vida. Se Deus é fiel, por que alguns não recebem a restituição? Muitas vezes, a bênção está pronta, mas o coração não. A fé vacilante impede a ação de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 6:7. A dúvida paralisa, e Deus não age na incerteza. Outra barreira é o apego ao passado. Quem se prende ao que se foi não abre espaço para o novo. Deus não devolve o que foi perdido da mesma forma, mas faz algo maior. O orgulho também atrasa a restituição. Se há áreas desalinhadas, a bênção pode ser adiada até que o coração esteja preparado. Restituição não é apenas receber algo de volta, mas estar pronto para o novo de Deus. Se a espera é longa, olhe para dentro. O que precisa ser ajustado? Quando a fé é firme, coração livre do passado e obediência, nada impede a promessa. Muitos associam restituição a ganhos materiais, mas a verdadeira restauração começa no coração. A paz, a alegria e a esperança que se apagaram podem ser renovadas. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. 2 Coríntios 4:17, 18. Deus supre necessidades materiais, mas a maior restituição vai além do que este mundo oferece. Deus transforma corações feridos, renova propósitos e traz paz onde havia angústia. Quem espera apenas por bens materiais pode perder algo muito maior. A restituição de Deus é completa, não se limita ao que é contado ou acumulado. Se a espera é longa, confie. O que ele preparou é muito maior do que o que foi perdido. Se essa mensagem falou com você, feche os olhos e ore. Senhor, coloco diante de ti cada perda, dor e sonho frustrado. Sei que és o Deus que cura e restitui. Se algo ainda me prende ao passado, ajuda-me a soltar. Se preciso ser moldado antes da restituição, transforma-me. Renova minha fé e prepara meu coração para receber o que tens de melhor para mim. Que tua restituição venha com paz, força e plenitude. Se o que preciso não é material, mas interior, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus nunca falham. Se Ele disse que restauraria, nada pode impedir essa restituição. O tempo de espera pode ser desafiador, e as perdas podem ter sido dolorosas, mas o que Ele está preparando para você é muito maior do que tudo que ficou para trás. Se essa palavra tocou seu coração,
continue recebendo mensagens que edificam sua fé. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Agora, declare com fé nos comentários: Deus já está restituindo a minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente.